Tic-tac, falar, pensar, pensar, falar. As palavras são marionetas dos pensamentos, ecos do mundo. Os pensamentos são marionetas suspensas de fios, por palavras articuladas, pontas de dedos de milhares de mãos. E as palavras são marionetas dos pensamentos, num movimento pendular, em cada instante. Tic-tac, em cada segundo, em cada minuto, em cada hora, em cada dia, em cada ano e em cada existência, ao longo de toda uma vida. As palavras são pensamentos e os pensamentos são palavras, teia em suspensão imensa de fios entrelaçados, mal se tocando uns enrolados entre si, outros ligados por nós infinitos, tantos e tão diversos como os nós dos marinheiros navegando de porto em porto. As palavras são pensamentos. E os pensamentos são chamamentos, exclamações, onomatopeias, frases, narrações, memórias, histórias, discursos, memória de memórias, números, datas, princípios, leis, teorias, alquimia e dizeres, poemas mal soletrados ou apanhados aqui e ali, na armadilha das palavras, no jogo das falas, na linha dos livros, na invenção e atribuição dos nomes, no diálogo entre o homem e todos os outros seres, animados ou inanimados, até com os deuses, a divindade, os santos, ou com Deus em preces silenciosas ou ruidosas. Pensamentos, palavras, nomes, números, movendo-se e fixando-se tudo em nomes e sobrenomes e sobnomes. Como diz Eugênio de Andrade, o nome de uma pessoa é já um poema, porque quem diz vida, diz poema, mistério, milagre. Não cabendo no calendário mais do que 365 nomes, criou-se o dia de todos os nomes. O pensamento, a palavra, o gesto, a matéria, a técnica acompanham-se e formam sistemas que se instalam entre as pessoas. E sobre as pessoas, emergindo entre elas e sobrepondo-se sobre elas um mundo de artefactos, um sistema de objetos. Objetos que, parecendo mudos, também falam, também interrogam, têm as suas leis e se interpõem entre os homens e entre o homem e a natureza. Objetos que permanecem para além dos sujeitos. Um sistema de objetos, artefactos que os homens modelam e erguem, mas que por sua vez modelam e se erguem sobre os homens, embora sempre com alguma mão do homem. O monumento ao oleiro, o monumento numa rotunda que tem de ser contornada. Poderão os painéis ficar sempre por observar, mas o olhar será encaminhado para o centro de 3 paredes dispostas como raios apontados e elevados para o centro de um círculo, sobre o qual emerge um pote gigante de barro, visível à distância. Um pote de argila vidrada, jogando com os raios do sol, irradiando reflexos metálicos como se fosse feito de cobre, projetando sombras que indicam as horas e as estações do ano para quem as saiba ler. Homenagem ao oleiro e ao povo da Bajoca. O monumento material fala do monumento vivo, da olaria e outras artes. Entre as ruas há a Rua do Oleiro, ao fundo da qual se eleva a chaminé da casa de Luís Santo. Aqui se guardam as memórias do ofício de uma vida. A minha profissão é oleiro, trabalho de pés e mãos. Se o barro acabar, no meu lar falta o pão. Ao ar livre,
uma maromba, engenho de amassar barro. Já serviu de abrigo ao faísca, mas é hoje guardado pelo faísca. Cão inteligente que obedece ao dono. Luís Santo não vendeu todas as peças que fez, nem regateou que levantassem todas as encomendas. Além das peças guardadas por particulares ou no espólio de museus, como o Museu Municipal Dr. Santos Rocha, na Figueira da Foz, Luís Santo guarda um conjunto de peças que fazem brilhar a memória do seu passado. Ele vai franquear-nos a porta das suas memórias, segredos do seu ofício, se soubermos ser conduzidos por ele. Ou se o nosso estatuto o merecer. Luís Santo começa por falar das peças arrumadas à entrada de um palheiro. Isto é uma tendeira. É uma tendeira? É o que as mulheres usavam para tender a broa, mas há de todos os tamanhos, é grande, pequena. Esta é normal, isto é normal. Esta já é um bocadinho maior. Como é que chama aqui esta parte do fundo? Isto é o friso. Friso, isto é feito com uma cana, chama-se esfarpadeira. Depois da peça estar meia seca, vira-se para baixo, em cima de um bocado de barro, chamado um plão, e depois é que se faz este rebordozinho, porque não, a peça é feita assim. Isto está aqui ao pó há muito tempo. Há aqui algum panosito para limpar? Já está aqui, talvez, há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, caralho, que está. Isto ainda se usa hoje ou como é que é? Eu não as vendi já, porque já me as quiseram comprar, mas eu não as vendo. O que tenho aqui é uma reserva, que é para eu ir vendo enquanto cá estou. Isto foi substituído por canecos de plástico, agora já se fazem poucos cântaros, né? Faz mais é para decoração. Mas isto era a peça que se usava mais, era isto, para ir à onde, buscar água para beber, tinha-se na cantareira com uma tampa em cima, que não tenho aqui agora nenhuma que possa Era do género dessas. Deixa-me cá ver. não tenho desenho. Isto tem mais... há outros tamanhos? Há vários cântaro tamanhos. todo? Isto é o cântaro. Há uma peça abaixo dessa, chama-se a quarta. Há outra peça abaixo dessa quarta que chama-se o cortão. Há outra peça abaixo desse cortão, que é o meio cortão. Há abaixo desse meio cortão a bilha de beber a água, que é uma bilha que toda a gente tinha em casa para os miúdos beberem água para essa bilha. Não havia copos, não havia canecas, não havia nada. Havia a própria bilha. Isto é o cântaro. O uso dos objetos
transporta-nos ao cotidiano que os provérbios fixaram. Tantas vezes vai o cântaro à fonte que algum dia lá fica a asa. Usavam-se nas fábricas, usavam-se nas vinhas, usavam-se em várias circunstâncias para beberem. Levavam um barril cheio de água e bebiam por aqui. Era o barril de quartão. E aquele já era mais abaixo. Este tem aqui um desenho especial, não? Isto é um desenho que é feito a sopro. Com um canudozinho que eu tenho aqui para lhe mostrar. O barro em cru, agora está a dizer, mas em cru leva este banho, que é tinta oca. E depois em fresco a gente sopra e a tinta afasta-se. Depois de cozido aparece isto. E sopra com o quê? Com um canudozinho de cana. Com umas fendazinhas, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fendas. Se forem 3 fendas, aparecem 3 pétalas. E se forem 5 é 5 Pode ser pétalas? 5. Conforme os buracos, assim é as pétalas. Fechadas à chave estão guardadas as peças mais valiosas. O farmacêutico. Esta é a púcara velha. Isto não é daqui. Cai lá dentro. Serve. Só para o efeito serve. Esta é a púcara de velha? A púcara de velha. Então e o que é que... Sabe o que quer dizer? Porque todas as mulheres, quando tinham os bebés, tinham uma pucarinha destas para cozer a galinha. Assim que nascesse o bebê, a primeira coisa que comia era uma barrigada de galinha e tinha uma esclateirinha destas pequeninas, com vinho a aquecer e a galinha a cozer. Assim que apareceu o bebê, era uma barrigada de galinha e vinho. Essa é a louça regional. Foi a que eu criei. Essa louça já é minha. Isto são coisas que eu criei, nem nunca vi feito desse formato. Então... Isso é peça única. Isso à partida porque foi alguém que a partiu e escondeu-se. Ah, bem. Quer dizer, já emprestou esta peça para ser exposta e partiram-lhe, foi? É verdade, foi. E o quê? Aqui tenho outra peça, que o Sr. Luís sabe, que era para assar os chouriços, com aguardente ou álcool. Tenho aqui o chouriço e assava-se aqui. Então, e estas peças é a louça regional criada por si? Isto é louça. Como é que é isto feito aqui? Isto? A cor é feita pelo o fogo, no forno. Isto a gente não pode garantir esta cor a ninguém, não é capaz de a fazer. Só o forno. O natural é este. Este ou aquele. Ou este. Esta cor sai ao acaso. Dentro do forno. Sai ao acaso porque pelas misturas? Ou... Não. É consoante o calor que apanha no forno. Isto tem fogo a mais. Apanha o calor a mais e depois ficou com esta cor. E estes efeitos, como é que... Isto é feito com as canazinhas, os moldezinhos de cana que eu tenho aqui lá, guardados.
Isto faço com facilidade. Olha, são três. É este e este, são três. E esta Três cor, a tamanhos. cor creme? Essa cor creme, isto é como lhe digo, isto é um segredo do forno. Mas isto que é outro barro? Não, isto chama-se bar silax. É um bar próprio que a gente tem, bar branquinho, escolhido para este fim. Mas também há tinta, mas eu não punha tintas nenhumas, era tudo a base de barro. Chamava-se bar silax. Barro? Bar silaxi. E arranjavam-no aí? Ou Arranjava, isso já era tudo arranjado. era extraído aí das Era, barreiras sim. daqui? Experimentava um, experimentava outro, até acertar. Na decoração das peças, através de tubos de cana, Luís Santo era ajudado muitas vezes pelos seus filhos. Pela minha mulher, este braço, pendurava-se. Quem comprava, pendurava onde queria. Mas este verso foi feito pelo Dr. Torres Marques e as letras foi o Dr. Rui mais o farmacêutico de Montreal. Onde é que fizeram estas letras? Lá em casa deles. Então, o que é que está aqui escrito? É, Consegue ler? consigo. Quem haverá que resista à luz à luz que na argila pobre molda a alma de um artista para qualquer plebeu ou nobre. Torres Magos. E há aqui mais este também. Isto. Então, este é outro. Este é, quer seja Romero ou não, quando não venhas por mal, acolhe-te o coração de um ninho de Portugal. Também é de Torres Marques. Isso aí aqui é o carimbo. E aquela peça que está ali? Mostra-me lá, que peça é que é essa? Esta é uma floreira para pôr em cima da minha campa quando eu partir para outro mundo. Se me quiserem lá pôr, pois, se não quiserem eu já vi. Mas Eu acha vou que para a não... terra onde nasci. Que... E lá nasci, lá vivi e lá vou desaparecer. E de barco fiz o meu viver. É o azado. Mirando de Corvo não é este formato. Como é que é o formato de O Miranda? formato deles não tem são mais desvias e não tem as asas assim. Mas é- Este formato é nosso. Antigamente isto vendia-se, não posso saber, mas há uns milhares. Havia feiras onde isto desaparecia tudo. Mas quer dizer, esta é a miniatura, este é pequeno, é bem grande. A Feira dos 29, em Monte Redondo, era a mais importante para Luís Santo. E este púlparo que está aqui, estava aqui e toda a gente que ia beber, tirava água dentro e vira. Este vidrado é novo. Este vidrado não deve ter aí. E o meu avô já não usava isto. O meu avô nunca usou este vidrado. Só já no tempo do meu pai. No tempo do meu avô era só em barro tosco. Isto é vidrado. Sabe que isto é cozido, esta peça é cozida duas vezes. Uma vez a chacota, ou tirar o fumo. Nós era tirar o fumo. Depois, o que é que leva menos grau, menos temperatura a primeira vez, que depois levar este banho, que é o vidrado. Isto é zircão de chumbo com sulfato de cobre. O cobre é que dá esta cor. E o seu pai como é que arranjava isto? O meu pai arranjava o vidrado, comprava-o. E o cobre punha moedas ou bocados de chumbo De cobre no forno da loiça e depois elas moíam-se, quer dizer, derretiam-se. E ele sacudia aquele pó e era aquela
fazia essa tinta, essa cor. Mais tarde apareceu o sulfato de cobre. E estas peças que estão aqui, como é que Essa chamam? a metolia. É a metolia que toda a gente usava antigamente, a metolia do azeite. Usavam a almetolia. Sabe já porquê? no tempo do seu pai. Era no tempo do meu pai, creio que antes do meu pai, não sei, mas o meu avô não usava este vidrado. Mas eram como esta Eram exatamente estas. e a tampa. Não, a tampa isso é meu, A tampa é seu. a criação minha. A tampa A tampa, a tampa que usavam antigamente era isto. era isto? Era isto. Então, e Sabe porquê? como é que chama essa planta? Isto é carqueja. Hum. Então, arranja-me aí uma tampa antiga. Quer ver? Quero. Como é? Eu tinha uma até aqui montado. Vinha o almocreve, o que chamavam o azeiteiro. Naquele tempo as mulherzitas iam todas lá, venda-me cá meio litro, ou metade de meio litro, e eles traziam no azeite, nos odres, e esses odres eram feitos de pele de cabra, ou de bode, ou de pele. E o azeite trazia por vezes pelos, e então punham isto e azeitava, assim na comida azeitavam, se tivesse pelos ficava nisto. E era como se É tradicional isso. Era tradicional. Tradicional. Então era uma rolha como se fosse um filtro. Assim era melhor do que esta. Pois, Então e esta como é que apareceu? Como apareceu. é que descobriu isto? Isto foi mais para, como é dizer, decoração. Tornar a peça mais decorativa. Isso é um cabide que eu pus na minha casa de banho. Depois, quando modifiquei, tirei-o de lá. Mas guardei-o para. É único. Nunca fiz mais nenhum. E fiz uma aventura. Esta peça não podia ser vidrada em barro sem ser cozida a primeira vez. Mas eu fui experimentar a ver se as bichas pegavam. Mas não, o vidrado levou-me os desenhos. E agora está aqui uma outra. Não sei se conhecem. Já conhece? Essa? Eu já vi peças, não sabia era o que é que tinha aqui realmente. E como é que peça é que é esta? Sabe para que é? Esta, sei, é o fumador. É o fumador. E este fumador, onde é que apareceu? Isto era utilitário, não era decorativo. Hum. Mas hoje passa a ser utilitário, não, há muitos nem conhecem nada disso. Antigamente havia doenças que transmitiam maus cheiros, não havia detergentes, não havia desinfetantes nenhum, só havia o incenso, e açúcar, alecrim, essas coisas assim. O que é que faziam? Arranjavam um defumador, punham aqui umas brasazinhas dentro e punham o louro ou o açúcar ou o que quisessem e depois deitavam fumo por todos os buraquinhos. Então, esta peça que me estava aí a esconder, que peça é que é esta? Como é que Essa chama isto? é para a bacia de barbeiro. A bacia de barbeiro? Pois. E também... Sabe, toda a gente. Antigamente o barbeiro ia à casa fazer a barba aos fregueses. Eu também cheguei a andar a cortar barbas por casa dos fregueses. Toda a gente tinha uma bacia destas pendurada lá ora no alpendre, ora em casa de fora. Chegavam lá, punham aqui água para molhar o pincel e tocar ensaboar as barbas. E então este corte? Isso era para eu, quando tinham roupa nova, para não sujar a roupa. E também havia, mas era maior, um processo destes para sangrador. Antigamente os barbeiros também eram sangradores. A bacia de barbeiro também merece uma explicação pelo Sr. Henrique Santos no Museu Etnológico de Monte Redondo. Este conjunto de ferramentas de barbeiro, sabões,
creme, cotuline, máquina de aparar o cabelo. Temos esta taça que servia aos barbeiros ambulantes. Precisamente, eles cobravam por um alqueire de milho para fazerem a barba e cortar o cabelo. Então ensaboavam a cara do cliente, traziam o sabão, era sabão azul, que traziam numa lata de graxa, eu vi, e ensaboavam a cara e o cliente punha assim esta taça para evitar que a umidade lhes fosse molhar a camisa. Este é o prato de uma coleção que fizemos de 100. Foi o número 1, foi oferecido ao Carabé Lopes, Presidente da República, em 1954, salvo erro. Sim. Acompanhado com pergaminho. Todos os pratos tinham um pergaminho, que é igual àquele que lhe mostrei há dias, sabe? Mas esse pergaminho era um pergaminho especial, que era feito de pele uma pele de carneiro, ou não sei como era, feito pelo monge Dom Paulo de Oliveira Dias, em Coimbra. Louça Regional da Bajoca Barcil Limitada. Para comemorar o 7º centenário das Cortes de Leiria, que se realizaram na mesma cidade no ano da graça do Senhor de 1254, resolveu esta olaria mandar executar 100 pratos da louça do seu fabrico, todos numerados e rubricados pelo autor, o artista, oleiro e pintor Luís da Silva Santo. Esses pratos não mais se fabricarão, e o seu número, bem como o nome de cada possuidor, ficarão registados nos arquivos da olaria, em livro especial, sendo passados para cada um certificados de garantia. Bajoca de Monte Redondo, na data da comemoração do 7º centenário das Cortes de Leiria, aos 29 do mês de agosto de 1954. 7 séculos de história, desde as cortes ao presente, tornam Leiria uma glória e orgulho da lusagente. Este prato é o número 81, com o carimbo Bajoca Leiria Portugal. O segundo carimbo indica Bajoca Barcil Limitada Portugal. Barcil são as iniciais de Barro Silva, nome da sociedade constituída entre Luís Santo, o médico municipal, e o farmacêutico de Monte Redondo, tendo-se aí aberto loja. O médico e a sua esposa conheceram Luís Santo em 1950. Convidaram-me só que ia fazer uma sociedade para tornar isto conhecido, a Bajoca conhecida. Eu disse que sim, mas eu fiz a escritura só nas condições de esta já não ser incluída nesta. Sim, esta louça era a louça tradicional e esta era regional. A louça da Bajoca era publicitada por uma placa constituída por pequenos azulejos. Era a louça regional. Em Monte Redondo. Em Monte Redondo. Era onde estava aquele verso que dizia: português ou estrangeiro que vais em corrida louca, não passes sem ver primeiro estas louças da Bajoca. Através da Barcil, Luís Santo participa no primeiro concurso nacional de artes e ofícios realizados em Lisboa, no Instituto Superior Técnico, em 1954. Recebe uma menção honrosa.
1959 é promovida uma exposição da louça regional na sala da Comissão Municipal de Turismo de Leiria. No prefácio do catálogo pressário, o médico Dr. Rui Paiva Carvalho escreve: o único oleiro da Bajoca que modela esta louça regional, o Luís da Silva Santo, é bem o protótipo do artista, fiel depositário do mais puro artesanato. No ano de 1960, a Bajoca participa em desfiles etnográficos nas cidades de Leiria e Coimbra, com o Barcil representando a Olaria. Dentro do forno, assim direitos. Mas a gente, se não os deixar um bocadinho afastados uns dos outros, o fogo não germina por eles, não passa. E este ficou muito encostado, não apanhou o fogo que chega para dissolver estas, chama-se aí espuma. Que é o próprio Está a vidro. ver? É a falta de fogo. Os segredos do barro estendem-se aos segredos do fogo. E criada por mim, porque nunca vi este modelo feito em lado nenhum. Nunca. Nunca viu este modelo em lado nenhum? Nem em lado nenhum. Nem o modelo da asa, nem feitio. A cor saiu ao caso. E como é que... Porquê é que diz que saiu ao acaso? Porque não era esta cor que eu queria. Qual era? Era uma cor mais escura. E depois saiu, está a ver que sombreada. Foi o forno. E este brilho assim que tem? Isso é do fogo, da tinta. Da... Porque isto leva um banho com sarcão, óxido de ferro e só. Olhe, tem piada, já está tão velho que até já está a desfazer-se com a... Está a desfazer-se com a... com a umidade. Com a umidade? Com a umidade. Então, o senhor tem O isto barro... aqui. O senhor Luís tem isto aqui num sítio, se calhar com muita umidade. Deve estar perto da telha. Está perto da telha. E mesmo o barro não se aguenta, tem um certo determinado período de tempo. Assim como a telha. Mas isso é este barro mais vermelho. É esse. Este já não. O branco. O barro mais branco. Aquele não, aquele aguenta-se mais. Pois, este aguenta-se mais. Aguenta-se mais. Olha, não sabia. Pois. Não sabia que ele estava assim. Na cozinha velha, arrumada para receber visitantes, encontramos uma cantareira antiga. Chamam este móvel aqui. É a cantareira. É a cantareira. O nome é do próprio canto. O que é que está aqui pendurado? Isso era as agulhas das albufeiras com que elas coziam as alcovas e os capazes. Uma era da minha sogra, da mãe da minha mulher. Outra era da minha mãe, outra era da minha falecida mulher. Esta mais bonita. Era a agulha com que coziam os capazes e as alcovas e os copos. Esta era para cozer peças mais pequeninas. Este é o baraço com que coziam as alcofas e os capazes. Antigamente vendia-se muito alcofa no tempo dos cereais, para o milho, para o feijão, para pôr o estrume nas terras que chamavam de pôr à estaqueira. Não sei se lembra desse tempo, porque as mulheres andavam à frente do lavrador a pôr um monte de estrume e depois na sementeira punham o milho ou feijão. E era como coziam isso. Isto era radilha. Elas punham, as mulheres ou homens, punham à cabeça para não fazer doer os cascos do cântaro.
cântaro. Sim, sim. E estes são o Esta é uma quarta. Este é o cântaro e esta é a quarta, que é o nome tradicional. Isto, portanto, tem aqui já o próprio feito. Isto já tem uns poucos anos. Ele normalmente estava colocado assim Normalmente era isso assim. e para E verter. depois acontecia, às vezes, os miúdos vinham para tirar água e pinavam a água no chão. Porque não tinham força para segurar a bilha. E esta parte daqui, esta está fechada? Era o armário Era o armário. para pôr as panelas de manteiga. As panelas da manteiga. Pois. E o que é que era a manteiga? Era a palha que tirava dos porcos, quando se fazia uma matança. Ainda hoje, Luís Santo cria o seu porquito para fazer enchidos de confiança. Essa era feita daqui, já parece faiança. Ou Não, essa era do tempo do meu pai. no tempo do seu pai? O formato. Eu não sei se foi ele, se fui eu que fiz, eu não tenho certeza. Não tenho a certeza, mas era o formato dele. E é com o barro É daqui. que o bar que ele usava. E este. Ele parece-me que esse cá dele. Sim. E este. Isto é feito com um canudozinho, com umas fendazinhas e também do vidrado verde. Ganhando a confiança de Luís Santo, conhecemos a sua história familiar e como era nos anos 40 o ofício do oleiro. A primeira recordação que eu tenho do barro, tenho aqui um lago rasgado, foi de uma irmã minha que andava a amassar barro com uma cega que é com que se amassava o barro antigamente, estanuava-se o barro com aquele ferro. Era uma folha de um charrueco que usava naquele tempo. Eu era pequenito, ela estava a amassar barro na tenda do meu pai e eu estava atrás dela, ela não me viu, pimba, apanhou-me aqui, era pequenito. Eu não me lembro, eu só me lembro do meu pai me contar, de cá está o sinal. É uma recordação, a primeira é esta. O barro gordo, de cor cinzenta, que depois de cozido fica creme, era extraído a cerca de 8 metros de profundidade, conforme nos conta Luís Santo. Isto é o que vai de cima da terra principal. Isto é a barreira, aqui, Sim. até aqui. Daqui para baixo é o barro. Isso é o barro. Aqui começavam a tirarem daqui, faziam uma mina, não quer dizer, mas não era bem mina, era Um tipo de túnel. Sim, um túnel. Daqui outra. Aqui deixavam, neste intervalo, para aqui é o barro, para baixo. Sim. Aqui é barro. Também. Está a compreender? Aqui é barro. Eles chamavam isto uma pianha, que era para segurar a terra dos lados. Porque eles depois começavam aqui a tirar o barro para aqui e tirar o barro para aqui, até à profundidade que ele tinha. Acontecia Sim. às vezes ter 3 metros de barro, ou 2 ou 1, conforme. E depois chegavam aqui abaixo. Isto era tudo barro, aqui para baixo. Chegavam aqui abaixo, encontravam por vezes touradas enormes de madeira, assim, neste sentido que eu estou a fazer. Mas já não precisava para barro, deixavam por baixo do barro, já não precisava. Eram touradas de madeira? Diziam nos nossos antigos que eles não sabiam, mas que devia ser o tempo do dilúvio,
que ficaram aquelas touradas por baixo do lodo. Diziam eles. E então eles faziam o seguinte, tiravam daqui e tiravam daqui até poderem, até que a terra não dessa origem, porque por vezes a terra começava-se a dar e esta parte de zumba, caía. A extração descrita é comparável à que é praticada na Galiza e Alto Minho, correndo-se um risco elevado de acidentes que também ocorreram na Bajoca. E o marido, numa terra ali perto da Água Formosa, que se chama o Barro Branco. Essa mulher fazia louça, era a irmã do meu pai. E depois ia buscar o barro longe, porque não tinham lá perto. E não tinham a facilidade de comprar ali no Noural, lá, que era perto da Bois. E foi numa... Foi para o Barro Branco. Ela mais o marido abriram um barreiro, mas compraram um barreiro pequenito e queriam tirar muito barro, minaram, fizeram uma mina grande e aquilo não tinha segurança, ficaram lá os dois. Mas foi... Até aos anos 40, o barro é amassado com os pés, depois é introduzido o engenho de tração animal, a maromba ou maroma, que é utilizada ainda na década de 80. Ao falarmos de modelagem, soubemos que as rodas eram feitas somente de madeira, rodando o eixo sobre uma pedra e num rolo de alcofa. O eixo é de madeira e o agulhão é de moita. Aquelas moitas do mato, rígidas, que já eram escolhidas para esse fim. Apoiava-se em cima desta pedra que eu mostrei. Está aqui. Melhor, a pedra que tinha mostrado há dias está aí, é? Está aqui. Agora está cá tudo junto. Então, mas... E aquele agulhão apoiava. O eixo apoiava aqui. Aí, em cima dessa pedra. Quer dizer, isto é que era o rolamento. Era o rolamento desta roda. E este eixo trabalhava neste rolamento assim. E apertava assim. Isto era o apoio do eixo. O eixo trabalhava Assim. assim. Então é um eixo de madeira. Um eixo de madeira, uma alcofa, e tinha então esta coisa, que depois levava uma corda a atar a outra parte daqui e desandava, mas se isso ganhava uma velocidade não queria saber. Nesta roda, eu não quero, não faço ideia, mas fizeram talvez milhões de peças de em cima desta roda. Descobrimos a função da pedra do oleiro na reserva do Museu de Monte Coelho. Pedra que é parte essencial da roda, foi doada por Luís Santo a esta instituição. Além de mostrar as suas peças e instrumentos, Luís Santo acompanhou-nos a visitar o carreiro que transportou por Albergaria dos Doces milhares de ducas de resina, viagens de 2 dias em carros de bois por caminhos térreos até 1950. Também visitámos a tia Albina, irmã de um jovem que ficou soterrado sob o saibro, que deslizou subitamente, quase numa exploração de barro à superfície. Na Água Formosa, lugar da Bajoca, falámos com João Bronze e observámos as instalações abandonadas da sua oficina, parada desde 1998. Os seus 2 fornos a lenha cozeram-se dezenas de milhares de alcatruzes para a apanha do povo.
João Bronze ia levar de caminhoneta este falcatrudo aos pescadores, desde Vila Real de Santo António até Vila do Conde. Impressionou-nos uma roda de torno alto, suspensa dos barrotes de um telhado, talvez para não ocupar espaço no chão. Na Água Formosa, passámos perto das ruínas do que fora uma verdadeira casa portuguesa, no dizer de Luís Santo, com alpendre e paredes de adobe. Luís Santo confidenciou-nos que vira por ali há mais de 30 anos um azado abandonado, feito pelo Gazina, um oleiro que fazia peças de categoria. Tinha tido vontade de apanhar o azado e levá-lo para a sua casa. Fomos procurá-lo. Ainda está boa, não? Já está aqui bem Está. conservada. Está já um bocadinho. Há um bocadinho de Partida. partida, se calhar foi por isso que teve cá. Foi por isso que ela para aqui está. deixar. Foi por isso que ela aqui está. Uhum. Deste lado está Está bem bem bonita. feita. Porquê é que está bem feita? As asas estão bem coladas e é fina das paredes da peça. Está perfeita. As fotografias que Luís Santo nos facultou constituíram uma verdadeira surpresa. Tenho aqui algumas mais. Podemos pôr aqui na mesa. Mas da gaveta saiu ainda outra surpresa. Um livro de visitantes, assim aberto em 1973. Com imensa satisfação, dou início à série de assinaturas dos visitantes desta oficina de artesanato, uma das que muito honra a nossa querida paróquia da Bajoca com a sua louça regional. Que a vocação artística do Sr. Luís Silva Santo, a sua bondade e amabilidade sejam incentivo a todos os nossos paroquianos para um maior desenvolvimento das suas qualidades artísticas, para um maior progresso da nossa terra, para uma maior alegria e paz nas famílias e entre os homens e para a maior glória de Deus. Bajoca, 9 de novembro de 1973, Padre Manuel Duarte Lopes da Silva. É de uma memória brumosa que surge o monumento ao oleiro, como a figura de Manuel Ferreira, oleiro que aparece por detrás da fumarada, de uma cozedura de peças num forno ainda a lenha, num dia ventoso de dezembro de 2000. A Bajoca de cima, a Bajoca de baixo, o Vale da Bajoca, Água Formosa e mais 12 lugares da atual freguesia da Bajoca pertenceram até 1971 à freguesia de Monte Redondo. Na historiografia de Monte Redondo destaca-se um documento medieval, um testamento de bens feito em 1278 a favor do Mosteiro de Alcobaça, conforme pesquisa de Saúl Gomes, publicada pelo Museu Etnológico de Monte Redondo. Quanto à Bajoca, o lastro do monumento ao oleiro é uma atividade centenária sem outros registros escritos, para além dos assentos paroquiais, onde só a partir de 1860 se referem as profissões de pais e padrinhos, constando no assento de batismo número 2 o nome de João Ferreira, casado oleiro, seguido do assento número 3. Neste se lendo que foram postos os santos óleos a Manuel, filho legítimo de Francisco Gonçalves Santana, oleiro, e de Maria da Silva, paroquianos do Monte Redondo e moradores no lugar da Bajoca. A qualidade da matéria-prima local, apesar da difícil extração, foi a base do desenvolvimento da atividade, que se casa com uma atividade agrícola e de exploração florestal, num triângulo de subsistência
cujo isolamento é só quebrado pela frequência das festas religiosas e das feiras. De entre as feiras, a dos 29 em Monte Redondo é ainda muito frequentada. Nela ainda vemos hoje Manuel Ferreira, com a sua louça de barro, lado a lado com os plásticos e as porcelanas. É um feirão, onde ainda se pode comprar o gado bovino. De entre os mercados anuais, ainda se distingue a Feira de São Bartolomeu, em Caxarias, concelho de Orém, no último domingo de agosto. Concorrida hoje ainda por todos os oleiros. Para ali eram transportadas carradas de louça nas sebes dos bois ao longo de 2 dias até meados do século. A primeira referência mais extensa ao lugar da bajoca em letras de imprensa ocorre em 1954, num roteiro do distrito de Leiria, publicado por fascículos. Destaca-se a indústria da olaria por abastecer 8 concelhos em redor. A primeira notícia sobre a olaria da bajoca foi publicada em março de 1954. Seguiram-se outras, em jornais regionais e nacionais, acompanhando a evolução da sua produção e procura. A atividade do passado suporta o florescimento do presente. Promovida pela ABAD, Associação Bajoquense para o Desenvolvimento, realiza-se anualmente a Feiriarte. A Feiriarte é uma feira de artesanato e atividades económicas desde 1993. Um carro de bois antigo e a respectiva sebe evocam o transporte das louças para as feiras no passado. Modelam-se peças numa roda, elementos de ligação da feira com a tradição reivindicada pelo artesanato rural. As peças à venda nos stands constituem uma procura caótica de novas formas de decoração, sem referências técnicas, estéticas ou etnográficas e sob a pressão do gosto dos clientes e com a marca da relação preço-tamanho à cabeça. A entrada de Portugal na União Europeia desencadeou um fluxo de exportações e a modernização parcial da produção. A modelagem na roda passou a dispor de motores elétricos para acionar o movimento de rotação. O volume e as exigências técnicas das encomendas justificaram a introdução de fornos a gás. O aprovisionamento anual do barro em setembro recorre a um caterpillar de lagartas para a extração e a caminhonetas para o transporte e a tratores para amontoar o barro armazenado.
Retirado do monte onde está armazenado o barro amassado por fieiras, passado e triturado por cilindros. Operações acessórias, como o fabrico de rolinhos para azar as peças, foram mecanizadas. Não havendo o jogo de mãos que outrora falavam com o barro. Trabalhos como vidrar e enfornar são realizados por trabalhadoras, combinando-se tecnologias e procedimentos artesanais. Além da exportação, a procura interna de peças com finalidades simbólicas ou decorativas também possui peso económico. Mas a execução de letras ou a pintura a frio não revelam a mesma qualidade e mestria da modelagem das formas. Encomendadas para a Alemanha, coalheiras para reservas naturais mostram que a exportação pode descobrir a tradição. Os bajuquenses reconheceram o valor do seu património natural e construído e mostram-se orgulhosos das suas tradições e dos ofícios do passado. Os oleiros, que percorreram e percorrem os caminhos das feiras, como o Barba Azul, que fazia a feira do domingo no Louriçal. A loja da Barcil, em Monte Redondo. As notícias nos jornais.
As exposições em escolas. A ação do Museu Etnológico de Monte Redondo. Uma exposição de olaria na cidade de Raina, na Alemanha. Imagens nos folhetos turísticos, as digressões do rancho folclórico do Grupo Alegre e Unido. Tudo foi erguendo o pote do monumento ao oleiro. Dança comigo, não digas que não, és a flor do meu coração. Do teu coração e do meu agrado, és o meu pai e meu namorado. Tu és uma menina bonita, cuidado com as ilusões. O teu coração palpita, mas tudo isso são paixões. Dança comigo, não... Num passeio à Bajoca promovido pelo Inatel em novembro de 2000, a olaria ocupou um lugar de destaque. Luís Santo primou na recepção dos visitantes, montou a sua velha roda, segurando as traves ao tronco de um carvalho centenário. Pôs o eixo a girar sobre a pedra antiga e arrematou o eixo dentro da alcofa. Somente sou um estranho para ti que eu bem sei. O grande amor que te tenho, não sei onde o encontrei. Dança comigo, não digas que não, és a flor do meu coração. Do teu coração e do meu agrado, és o meu pai e meu namorado. No domingo, horas antes dos visitantes chegarem, Luís Santo ensaiou a modelagem de um vaso. Está tudo pronto. As peças foram limpas e expostas a rigor sobre as bandas drapeiras. De surpresa, fez maravilhar os visitantes com a arte das suas mãos. De entre os instrumentos auxiliares,
Além das canas, destacam-se os carretos de madeira para fazer relevos no barro. Para as olarias no ativo, o passeio soldou-se na venda de algumas peças. Enquanto o livro do Luís Santo ficou com uma folha cheia de assinaturas. À entrada da oficina de Manuel Pedrosa, julgando como cartaz publicitário, há um pote em simbiose forçada com uma cameleira, mostrando como aqui a agricultura e a olaria se casaram, amparando-se, alimentando ambas a subsistência familiar primeiro e permitindo um florescimento económico que a atividade exportadora indicia. Não são só os vasos que sustentam as plantas, mas também as plantas que sustêm os vasos. Um carro de bois ainda circula sobre o alcatrão. O forno a lenha ainda é usado para chacotar certas peças ou para obter efeitos especiais, convivendo ainda na olaria Cabecinhas e na de Manuel Ferreira com os fornos a gás. Como no princípio do século, a mulher ajuda o marido a enfornar. Os alguidares, os potes e os cântaros são empilhados com saber para o fogo poder germinar. Tapa-se a boca do forno com cacos e tijolos de burro. A mulher vai ajudar o homem a acender o forno e a alimentar a fornalha. Os alguidares não são para as matanças, mas destinam-se à Alemanha. No termo de vários subcontratos, o oleiro não sabe qual será o uso dos alguidares na Alemanha. Sabe do seu ofício, vai aquecer lentamente o forno 18 horas para enxugar totalmente a louça. Nas últimas 6 horas, queima-se lenha ininterruptamente até limpar o fogo.
Oleiro atravessa a última obra literária de José Saramago, A Caverna, edição novembro de 2000. Assim se narra o saber final do ofício de Oleiro. Olhar para dentro da mufla e calcular a temperatura pela cor dos barros incandescentes. Ver se o vermelho escuro já se converteu em vermelho cereja ou em laranja. Foi com satisfação que Luís Santo nos acompanhou ao Museu Municipal Dr. Santos Rocha, na Figueira da Foz, onde se guardam na reserva 16 peças doadas pela Barcil em 1954. Tocou com enlevo as peças feitas pelas suas mãos. Foi mais difícil para Luís Santo comentar o monumento. Merece a sua aprovação e as dimensões do pote constituem o seu elemento de exceção. Executado por fases na roda do Oleiro, nem todos os profissionais são capazes de tal mestria, tendo recaído a encomenda sobre Manuel Pedrosa, perito em tais potes gigantes. Já a execução dos painéis figurativos teve de recorrer a profissionais do Juncal, merecendo elogios e críticas de Luís Santo quando se desviam por representar elementos estranhos ao cotidiano do tempo incerto, ali representado. A execução de alguma tarefa representada de um modo que não era bem assim. Ou objetos, como uma panela com 3 pés de Barcelos. Das albufeiras e das capaceiras. Falta aqui uma coisa que era muito interessante. Era a maneira como faziam o cordel, o braço, para cozer as alcofas. A arte do bracejo, na qual a irmã de Luís Santo, Albertina, for exímia, é pretexto para nos mostrar a costura. As costuras onde a minha mãe tinha os apetrechos e a minha irmã para pegar arremendos ou botões, tinham nas agulhas, nestas asas e aqui, e era a costura delas. Incentivada por Luís Santo, a sua mulher, a Sãozinha, mostra-nos como o baraço se fazia e faz. Além do baraço, vemos entrançar o pavio das alcofas. Às quando é que vou acabar? A alcofa. O acabamento. Porque toda a moda já não adianta estar aqui. Ela, quando ia às escolas mais jovens, fazia sempre isto. Quem era mais habilidoso era bruxo. Fazíamos assim. Até aí aquele gato foi. Pronto. O valor dos objetos começa no seu uso funcional, dentro de um ciclo ecotecnológico.
pode o fim do ciclo de reprodução e vida dos objetos dever-se à sua superação por outros mais funcionais, mais fáceis de produzir, mais leves, mais ou menos ecológicos, seja na produção, no uso e no transporte, ou mesmo na sua reciclagem. O uso decorativo pode prolongar a existência dos objetos para além do seu uso funcional. Ou podem combinar-se os vários usos. Para além do valor material, há um valor simbólico, um valor de memória coletiva ou pessoal, um valor de autoria, assinatura. E há valores escondidos, como o valor indescritível da floreira que Luís Santo fez com as suas próprias mãos, para porem um dia na sua campa. O horizonte da vida, numa pacificação da existência que olha à morte como um poema final. E, no entanto, por muito que seja o valor alcançado por um objeto, nunca um objeto será um poema. Como diz Eugênio de Andrade, só o nome de uma pessoa é já um poema. O monumento ao oleiro, ao povo da Bajoca, uma memória coletiva cuja chave é a soma das memórias pessoais, uma memória para o futuro.